E aqui no Brasil, estamos vendo uma briga daquelas dentro do celular. O iFood está processando a rival de entregas, Kita, por uma suposta concorrência desleal no Brasil. Documentos obtidos pela Reuters mostram que o iFood alega que consultorias teriam abordado funcionários da empresa em busca de informações estratégicas e confidenciais em troca de dinheiro. O iFood afirma ainda ter identificado um então funcionário que aceitou uma proposta e participou de uma videoconferência enquanto ainda estava na empresa. Nessa ação, o iFood pede que a Kita interrompa essas práticas e pague R$ 1 milhão por danos morais, além de indenizações a serem apuradas. A Kita alega defender um mercado aberto e justo e operar aqui no Brasil em conformidade com todos os requisitos locais. A Kita também afirmou não contratar terceiros para abordar indivíduos com os fins citados, argumentados pelo iFood. Para entender toda essa briga, a gente conversa agora com o vice-presidente jurídico do iFood, Lucas Pition. Lucas, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente na CNN, no CNN Money. Quais indícios a companhia teve desta espionagem corporativa? Boa noite. Boa noite, Nakagawa. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo espaço para a gente apresentar aqui o que a gente tem vivido nos últimos meses, que acho que não tem outra palavra para descrever aqui, que é lamentável. Então, não é novidade que o iFood já vinha sendo abordado desde que essa nova onda de competição começou, por dezenas de consultorias baseadas ali no Sudeste Asiático, abordando centenas de funcionários nossos com promessas de entrevistas remuneradas para obtenção de informações sensíveis, sigilosas do nosso lado. Acontece que a gente conseguiu identificar hoje esse funcionário que participou de 5 entrevistas pagas. Essa não é uma hipótese. Esse ex-funcionário reconheceu num depoimento para a polícia que ele sim participou de 5 dessas entrevistas e que nessas entrevistas ele vendeu sim informações confidenciais do iFood para a consultoria. A gente também conseguiu identificar, por meio dos equipamentos e do depoimento dele, que essas 5 entrevistas aconteceram por meio da plataforma Zoom. E a gente foi até os Estados Unidos, entrou com uma ação ali nos Estados Unidos de produção de provas para que a Zoom fosse obrigada a abrir para o iFood os participantes da reunião. E a gente identificou, com base nos documentos da Zoom, que em todas as 5 reuniões, além dos entrevistadores da consultoria, 7 participantes com e-mails corporativos da Meituan acompanharam as entrevistas. E esses participantes com e-mail corporativo da Meituan, eles estavam com seus IPs baseados tanto no Brasil, quanto na China, quanto em Singapura, um pouco espalhados ali pelo mundo. Então a gente não está mais aqui no campo da hipótese, a gente tem evidências robustas de que participantes dessas reuniões eram funcionários ou eram pessoas associadas à Meituan com e-mails corporativos da Meituan. E para além do cunho monetário que você mencionou aqui na abertura, Nakagawa, a gente está muito mais interessado em colocar um ponto final, uma régua nessa história, estabelecer quais são os limites da competição, de uma competição justa aqui no Brasil. Lucas, quando houve esse approach, essa busca pelos funcionários ou pelos colaboradores do iFood, que tipo de informação a Meituan gostaria ou tentou obter com essas pessoas? Eu posso te falar de ondas que tiveram de acessos aqui, de assédio aqui que a gente sofreu dessas consultorias, né? Em cada uma dessas ondas, a granularidade da informação buscada ia ficando ainda maior. Então, para te dar alguns exemplos, a gente, em uma das fases dessas abordagens, o pessoal estava muito interessado em saber qual que era a margem do iFood numa determinada cidade, em Goiânia, por exemplo. Qual que era o custo do iFood para processamento, para aquisição de cada usuário. Qual que era a margem da logística, qual que era o modelo de precificação. Em outras, eles tentaram entender como determinados produtos e inovações funcionavam. Então,
qual que era a estratégia do iFood por trás do Hits, que é o nosso produto de refeições baratas. Eles tentavam entender qual que era o modelo de investimento do restaurante. Eles tentavam entender qual que era a penetração dos usuários do iFood nas classes A, B, C, qual que era a frequência de compra desses usuários dentro da plataforma. Então, são todas informações que quem está fazendo uma pesquisa de mercado não precisa ter acesso e que se um concorrente coloca as mãos nesse tipo de dado, ele consegue construir uma estratégia muito mais específica, muito mais voltada aqui para nos atacar sem informações como essas que são tão sensíveis para nós aqui. E Lucas, por que a escolha do foro em São Paulo é no Brasil e não, por exemplo, abrir esse processo e questionar esse protocolo em Singapura ou nos Estados Unidos ou mesmo na Holanda, a sede da Prosus? Por que foi escolhido o Brasil para questionar na justiça este tema? Nakagawa, primeiro que a gente tem mantido ainda nossas opções abertas, tá? Então a gente ainda está estudando todas as medidas que a gente vai tomar. Segundo, que a gente tem evidências muito fortes que ligam essa prática ao Brasil aqui. Então, tanto a presença da Kita no nosso país, quanto o IP de um dos participantes da reunião aqui, o que traz um pouco da competência para cá. Mas mais do que isso, para mim existe uma oportunidade aqui do judiciário brasileiro se posicionar e de forma muito categórica, muito clara, colocar limites nesse tipo de competição que a gente não deveria mais estar vivendo a essa época. Esse tipo de faroeste não cabe mais no mundo de hoje. Então, eu acho que tem uma oportunidade aqui do judiciário passar uma mensagem do que a gente tolera e do que a gente não tolera quando a gente fala de competição aqui no Brasil. E Lucas, aí eu peço desculpas por fazer o papel do advogado do diabo aqui. O iFood, quando se estabeleceu no mercado brasileiro, também foi questionado juridicamente por supostas práticas anticoncorrenciais. Na época, a alegação da companhia era de que isso não tinha respaldo na realidade, mas o fato é que houve remédio decidido pela justiça e a empresa assim cumpriu, e agora existe uma leitura de que esse problema foi superado. Não dá a impressão de que a chegada num mercado tão competitivo como esse acaba trazendo consigo medidas que, para quem está estabelecido, não são consideradas justas, mas que, para quem está entrando, acaba sendo uma maneira de chegar? Primeiro que o nosso problema ele não é com a competição, com o aumento da competição. Muito pelo contrário, a competição a gente não tem dúvidas de que faz com que a gente evolua mais rápido, traga mais inovação. A competição pelo usuário, a competição pelo restaurante faz com que o nível de serviço melhore, faz com que os preços caiam. A competição ela é natural, ela faz parte. Essa está longe de ser a primeira vez que a gente enfrenta um ambiente extremamente competitivo, com competidores mais capitalizados, às vezes, que a gente, como foi no passado. E eu imagino que a sua fala, você super transparente aqui, esteja direcionada ali ou ligada às discussões que a gente teve no passado sobre políticas de exclusividade aqui no Brasil. Eu acho que a gente não está comparando aqui maçã com maçã, né? O que no final ficou reconhecido ali nas discussões que a gente teve sobre exclusividade com o CAD é que a política comercial do iFood, ela sim tinha efeitos pró-competitivos, tanto que o iFood não foi condenado a pagar nenhuma multa, o iFood não foi condenado a acabar com a sua política de exclusividade, mas como que essa é uma discussão que ela é um pouco... vou usar aqui, ela tem um certo grau de subjetividade, o que a autoridade acabou colocando no final foi quais são os limites para que essa prática possa acontecer, dado que ela pode continuar acontecendo porque ela beneficia os restaurantes e os consumidores em última instância. Por isso que eu acho que a gente não está no mesmo lugar aqui e a gente está colocando situações com um grau de severidade aqui muito diferentes. E Lucas, muito rapidamente, que o nosso tempo já acabou, infelizmente. O fato de a Kita, Meituan, estar enfrentando dificuldades comerciais na sua chegada no Brasil não seria suficiente para mostrar que essa estratégia não está sendo bem sucedida? Mas eu acho que aqui, né, Kagawa, a gente está indo muito além da performance das empresas ou mesmo das consequências práticas ali desse tipo de conduta. Por isso que eu falei na minha frase inicial de que
a multa que acabou saindo, né, a indenização que acabou saindo em algumas matérias, ela não é nem de longe Sim. o foco da nossa atuação aqui. O foco da nossa atuação aqui é poder ter um ambiente de competição justo e poder focar no na nossa atividade aqui. Esse tipo de discussão, para nós, ela é uma distração, e por isso que a gente precisa que a justiça coloque um ponto final para que a gente possa focar no que vai trazer mais valor para o setor. Agradeço muito a conversa com o Lucas Pichon, vice-presidente jurídico do iFood, que muito gentilmente conversou aqui com a gente no Money. Lucas, obrigado pela conversa, obrigado pela franqueza aqui na entrevista. Boa noite. Boa noite. E a gente tem o espaço aberto para a Meituan, se quiser se pronunciar sobre este assunto.